O ano era 1953. Dávamos o primeiro passo para iniciarmos uma transformação através de um visionário, um sonhador. Um estudioso que acreditava no potencial de Bagé e nas pessoas que aqui viviam. Átila Taborda. Seu sonho e motivação alavancaram a construção de uma instituição superior, a primeira da campanha gaúcha, com o compromisso de ensinar e formar profissionais preparados, mas com as mãos estendidas para a comunidade de toda uma região. Sua dedicação, empenho e perseverança então tornaram realidade a criação da Urcamp. Frutificamos e nos fizemos grandes. Em mais de 60 anos de tradição em ensino superior, já formamos mais de 25 mil profissionais nas mais diferentes áreas de atuação. Por isso transformamos a vida das pessoas, porque entendemos e compartilhamos conhecimentos, dividimos saberes, resguardamos e preservamos nossa história. E somos mais que isso porque salvamos vidas e cuidamos das pessoas com todo o nosso zelo. Nossos braços estão estendidos a quem precisa do conforto de uma família, de um lar. Fizemos justiça com quem, por seus próprios meios, não teria como buscá-la. Fizemos parte do desenvolvimento no campo e na cidade. Plantamos a semente que nutre a nossa principal essência, a de sermos uma instituição comunitária. Nos comunicamos com Bagé e região porque também somos formadores de opinião. Por isso, transformamos. E nos transformamos. Na última década, passamos por mudanças que nos renovaram o fôlego. Então, revitalizamos nossos espaços e reciclamos todo o nosso modelo acadêmico. E queremos continuar fazendo o que melhor sabemos: formar profissionais de qualidade para que possam seguir transformando essa e outras regiões. Porque pensamos no todo e nos transformamos mais uma vez. Nós transformamos, porque somos todos Urcamp. Boa noite, alunos, professores, comunidade acadêmica. Estamos de volta para retomar o nosso Panorama I, o primeiro do ano. A nossa proposta dentro das CPPs visa a troca de ideias com palestras transversais, tanto de interesse da Urcamp como da comunidade interna e externa. O intuito deste projeto é proporcionar experiências, novos conhecimentos, compartilhamento de ideias entre os cursos da graduação I, integrando assim
diversas temáticas da atualidade. A nossa aula de hoje está concentrada no mês da mulher, onde teremos duas convidadas para abordar o tema Mulheres na Ciência em Tempos de Pandemia. A primeira palestra será com a doutora Andréia Fernandes Salgueiro, que vai falar sobre ser mulher e ser cientista, perspectivas histórico-culturais. Depois, teremos a colaboração da também doutora Denise Quaresma da Silva, que nos trará o tema Não, você não é cientista, a invisibilidade das mulheres na ciência no Brasil. São duas palestras super atuais, onde ressaltamos a importância de se debater esses temas, tendo a mulher como foco e centro de discussão. Quero convidar, neste momento, para que faça uma fala de abertura e de boas-vindas, a pró-reitora de ensino da Urcamp, professora Virgínia Dre. Ela estava com uma certa dificuldade de sinal, estava caindo um pouquinho, mas acho que ela conseguiu retomar o sinal dela. Está por aí, Virgínia? Boa noite. Será que a gente consegue a Virgínia? Não? Ela estava tentando retomar o sinal. Então, a gente segue por aqui. Vamos, então. A Virgínia, lamentavelmente, não conseguiu entrar. E a gente dá continuidade, então, à nossa palestra. Vamos à nossa atividade. Andréia Fernandes Salgueiro, graduada em fisioterapia, mestra e doutora em bioquímica, pós-doutora em educação em ciências, doutora em pesquisadora do Grupo de Estudos em Nutrição, Saúde e Qualidade de Vida, GNSQ, para abordar o tema Ser Mulher e Ser Cientista, Perspectivas Histórico-Culturais. Eu chamo a doutora Andréia Fernandes Salgueiro. Boa noite, professora, seja bem-vinda à Urcamp, a palavra é sua. Boa noite, Christian. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos obrigada. Bem. Perfeito. Então, eu gostaria de começar a fala dessa noite agradecendo a professora Ana Colpo e aos demais organizadores do Panorama. Eu sempre gosto de deixar bem claro o carinho que eu tenho por Bagé e o carinho que eu tenho pela Urcamp. Já tive a oportunidade de estar em Bagé e de conversar mais de perto, né, na época que nós não precisávamos ainda estar todos distanciados. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês essa noite e falar um pouquinho sobre essa temática que eu gosto bastante, apesar de não ser meu tema de pesquisa, que é a temática das mulheres na ciência, e eu trago, na verdade, hoje para a nossa conversa, um recorte bem pequeno sobre essa problemática, que é um recorte mais focado em algumas perspectivas histórico-culturais, mas direcionado para questões de preconceitos construídos a partir da religião. Então, eu espero que nós possamos ter uma conversa bem bacana sobre esse assunto. Pretendo não me prolongar muito na minha fala, e gostaria de iniciar, então, pedindo para que vocês tentem mentalizar, né, o que seria uma pessoa cientista. Então, brevemente, tentem mentalizar o que é o cientista, como que é essa pessoa, né, como são os cabelos dessa pessoa, como que é a cor da pele dessa pessoa, quais as vestimentas que essa pessoa estaria utilizando, e a partir dessa construção mental que vocês fizeram do ser cientista, é que eu quero que nós iniciemos a nossa fala. Christian, a minha tela está sendo projetada? Eu acho que ela vai ser projetada agora. Então, a Paulinha está me avisando aqui que já vai projetar tua tela. Se puder projetar. Aí, agora sim. Perfeito. Então, pessoal, se a minha tela já estiver sendo projetada, vocês, ao terem construído essa imagem mental do que é um cientista, né, podem concordar comigo que a maioria das vezes, tanto adultos quanto crianças, a gente cria aquela imagem do cientista geralmente como uma pessoa do gênero masculino, um homem, né? E se for pensar em desenho animado, esse homem, então, é uma pessoa com mais idade, né, que trabalha num laboratório fazendo experimentos, e que usam jaleco. Então, geralmente, nós criamos essa nossa imagem mental do que é um cientista a partir de uma imagem masculina.
A gente vai conversar um pouquinho sobre por que isso acontece, né? E, só para contextualizar, existem vários trabalhos, vocês podem pesquisar isso de uma forma bem tranquila na internet, onde pesquisadores do mundo inteiro fazem para as crianças uma mesma pergunta. Na verdade, eles propõem uma atividade para essas crianças que é desenhar um cientista. E a maioria esmagadora das vezes, as crianças desenham o cientista como essa imagem que está aparecendo para vocês aí do lado direito, né? O cientista, então, como essa pessoa de mais idade, fazendo experimentos muito malucos num laboratório. E é a imagem, então, que as nossas crianças têm e que muitas vezes os adultos têm. E por que muitas vezes as mulheres não aparecem, né, nesse imaginário popular? Para que a gente construa, então, uma ideia sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês que a primeira vez que me convidaram para falar sobre esse tema, já fazem alguns anos, em torno de 7 anos, também foi numa espécie de panorama na universidade de onde eu venho, que é a Universidade Federal do Pampa. E quando o pessoal me convidou para falar sobre esse tema, eu pensei, nossa, eu não tenho bagagem para falar sobre esse tema, porque eu não pesquiso essa temática, então eu não vou aceitar o convite. E os organizadores falaram assim, tá, mas a senhora não é mulher? Eu falei, sou. Não é cientista? Eu falei, sou. Então, eles falaram, quem mais próprio para falar sobre isso do que uma mulher cientista? E aí, no decorrer do tempo, enquanto eu me preparava para fazer a fala, eu comecei a pensar se alguma vez na vida o fato de ser mulher foi algum empecilho para mim no fazer ciência. E eu digo para vocês que o que acontece é que muitas vezes nós estamos tão acostumados com preconceitos que já estão estruturados, tanto na academia quanto na sociedade de uma forma geral, que nós não enxergamos como um preconceito de gênero. E eu comecei a refletir sobre aquele assunto e eu lembrei de 3 situações que são bem marcantes para mim agora, depois que isso veio para minha consciência, virou uma situação bem importante, que foi uma delas na seleção do doutorado, quando a gente fez uma prova de bioquímica, que era uma prova eliminatória para essa seleção, fez uma prova de inglês, que era uma prova eliminatória para essa seleção, e a última etapa era uma entrevista. E os professores que compunham a banca eram 3 homens. E eu lembro claramente de estarmos todos numa sala, todos os colegas que tinham passado na primeira e segunda etapa estávamos numa sala, e de um menino nos falar assim, mas para vocês vai ser mais fácil, porque a banca é composta por homens e vocês são mulheres e são bonitas. Na época isso não me causou nenhum espanto, mas hoje em dia, né, se a gente pensar por essa perspectiva de gênero, o quão importante, o quão interessante para a reflexão é essa fala. Porque é uma fala feita tão naturalmente e recebida tão naturalmente que a gente não percebe que é uma fala que tem muito preconceito carregado. A segunda situação foi uma viagem que eu fui convidada para fazer junto com um professor. É uma viagem para o exterior para apresentar um trabalho. E eu lembro que meus colegas do laboratório falaram assim, mas tu sabe que ele te convidou porque tu é mulher, né? E tu sabe que essa viagem não vai sair de graça. E também a mesma coisa, na época todo mundo riu da situação e ninguém entendeu o preconceito que estava carregado naquela fala. Por fim, a última lembrança que eu tenho de situações constrangedoras na academia, assim, por ser mulher, é que eu trabalhava num laboratório de bioquímica e certa vez acabou um reagente no laboratório, a gente precisava daquele reagente para fazer o experimento, e os colegas pediram para que eu fosse buscar, pedir emprestado para um laboratório vizinho, onde um professor, um homem, era o coordenador desse laboratório, e a sugestão que eles deram para eu buscar é porque eu era mulher e esse professor ele emprestaria, então, se fosse uma mulher, a pedir para ele. E também, naquele momento, a gente não percebe, né, o quanto essas falas são carregadas de preconceito até que a gente começa a estudar e entender melhor essa situação. Então, vamos tentar refletir sobre essas informações para a gente conversar um pouquinho mais lá para o final. Vamos tentar entender, então, para que nós consigamos, até o final dessa conversa, formar uma percepção ou refletir sobre esse assunto, vamos tentar entender como é que se constrói um cientista. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados que mostram como que funciona a gestação
de um cientista desde a pré-escola até a sua pós-graduação. Então, essa informação acho que é de conhecimento comum, que a população brasileira, ela é bem equilibrada em relação à porcentagem de homens e mulheres, né, com uma leve proporção maior de mulheres. Então, a gente tem em torno de 51,7% da população de mulheres. Alguns dados que foram revelados lá em 2018, do Programa Nacional por Amostra de Domicílios, nos mostram que no início da vida escolar, há uma proporcionalidade, um equilíbrio entre meninos e meninas que ingressam no ensino fundamental. Isso até por conta das políticas, né, que existem de incentivo à escolarização das crianças na idade certa. Quando a gente passa para ensino fundamental e para ensino médio, a gente consegue perceber que as mulheres, e aqui é importante também a gente observar essa informação, né, as mulheres brancas, elas conseguem concluir o ensino fundamental em maior número em relação aos homens brancos, em relação às mulheres brancas e, por último, em relação aos homens negros. Quando nós pensamos em ensino médio, o mesmo cenário se repete. Então, a gente tem uma proporção bem maior de mulheres brancas concluindo o ensino médio, seguido por homens brancos, por mulheres negras e por homens negros. Aqui a gente já consegue distinguir duas dificuldades, né? Relacionadas também, além do gênero feminino das pessoas, da população negra, também as dificuldades encontradas pelos homens negros. Mas a gente vê que, né, de uma forma geral, são as mulheres que concluem ensino fundamental e ensino médio, em maior número. Também, outra informação bem bacana da gente pensar aqui é que as mulheres são a maioria em ingressar no ensino universitário. Então, nós temos muito mais mulheres aqui, proporcionalmente a homens, que ingressam no ensino superior. Essa informação é bem bacana se nós formos pensar que, embora o ensino superior estivesse presente no Brasil aqui desde 1808, apenas lá, quase 80 anos depois, em 1887, um diploma de graduação foi dado a uma mulher. Então, as mulheres tiveram acesso muito mais tardio ao ensino superior quando comparado aos homens. E aí, aqui eu trago a primeira frase, a primeira citação para que a gente consiga refletir um pouquinho, que é uma citação do Augusto Comte, considerado, né, o pai da sociologia, um filósofo muito importante, que nos diz assim: toda mulher deve, pois, ser cuidadosamente preservada do trabalho exterior, a fim de poder preencher dignamente sua santa missão. Voluntariamente encerrada no santuário doméstico, a mulher aí promove livremente o aperfeiçoamento moral de seu esposo e de seus filhos, cujas justas homenagens ela aí dignamente recebe. Então, a gente tem um grande filósofo, um grande cientista do seu tempo, que faz essa fala carregada de preconceito, né, em relação ao gênero, e a gente pode ir pensando como que essas construções foram formando o nosso imaginário a respeito, né, da mulher na ciência. Prosseguindo no nosso panorama a respeito dos ingressantes lá da construção da gestação dos cientistas, nós já vimos que as mulheres são a maioria a ingressar nos cursos de pós-graduação. Quando nós pensamos, nos cursos de graduação, desculpa. Quando nós pensamos em cursos de pós-graduação, esse perfil ele se mantém. Então, a gente pode ver que as mulheres são a maioria, né, entre os matriculados, tanto no mestrado, no doutorado, quanto no mestrado, e também são a maioria entre os titulados. Então, a gente já viu que as mulheres, elas concluem em maior número o ensino médio, que já não é mais obrigatório, né, entram em maior número na graduação, estão em maior número na pós-graduação. E outra informação bem interessante é em relação a bolsas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. A gente pode ver que as mulheres, elas ficam ali com 59% das bolsas de iniciação científica, 52% das de mestrado, 51% das de doutorado, 56% das de pós-doutorado, e aí essa informação que eu gostaria que vocês guardassem, ó. As mulheres ficam com apenas 36% das bolsas de produtividade em pesquisa. Para quem não entende muito sobre o que significa isso, nós temos aqui uma informação do CNPq, que é o órgão, um dos órgãos, né, que regulamenta a distribuição das bolsas de produtividade,
E o que eles falam é que essas bolsas de produtividade em pesquisa são destinadas para pesquisadores que se destaquem, né, entre seus pares, valorizando a produção científica segundo critérios normativos. Então, nós vimos que as mulheres recebem mais bolsas lá de iniciação, mestrado e doutorado, e quando chega nas bolsas de produtividade, elas recebem uma parte menor. A gente pode deduzir, né, considerando que essas bolsas são dadas a profissionais que se destaquem, segundo sua produção científica, a gente conclui que as mulheres não estão produzindo artigos científicos. E aí a gente vê que não. Então, em 2017, a Elsevier lançou esse panorama, né, que tratava das diferenças entre a produção científica seguindo gêneros, de acordo com o gênero. Isso no decorrer de 20 anos, em 12 países diferentes e em 27 áreas do conhecimento. O que eles concluíram, aqui então a gente tem um panorama de diferentes países, mas pensando no Brasil aqui, a gente pode ver que entre 2011 e 2015, a produção de artigos científicos por homens e por mulheres foi similar. Então, as mulheres produziram cerca de 49% dos artigos científicos que, né, tem como autores cientistas brasileiros. E olha só, se a gente for pensar no Japão, um país muito mais desenvolvido, só 20% da produção científica era de mulheres nos mesmos anos, entre 2011 e 2015. E 80% era dos homens. Quando a gente pensa nesse dado cru, a gente percebe que não existe, né, uma diferença de produção científica entre homens e mulheres que justifiquem o fato das mulheres terem menos bolsas de produtividade científica. Então, a gente pode pensar, colocar mais lá um elemento para a nossa reflexão, pensando no porquê que isso está acontecendo. Se não é a produção científica que o próprio CNPq fala que é o que conta, o que acontece que as mulheres não estão ganhando essas bolsas de produtividade? Então, vamos agregando esses elementos para reflexão. Aí nós podemos também pensar, né, por que isso está acontecendo, pensando agora, assim, lá na nossa proposta inicial, que era avaliar, então, as perspectivas histórico-culturais com a questão religiosa como elemento central. Eu trago para vocês essa indicação de leitura, tá? É um livro que está sempre comigo para consulta, que é o livro do professor Ático Chassot, que tem por título A Ciência é Masculina? E aí no próprio título ele responde, né? É sim, senhora. Nesse livro, o professor Chassot, ele analisa, sobre a perspectiva das religiões, os motivos que levam a esse apagamento da mulher na ciência. E uma coisa bem interessante que o professor Chassot nos traz é que são séculos de construções culturais, né, a partir desse fundamentalismo religioso, que fazem com que as mulheres não sejam valorizadas e tenham sido apagadas de diversos campos da sociedade. Quando a gente pensa lá, né, em política, economia, artes e na própria ciência, a gente vê que as mulheres estão, de uma forma geral, apagadas. Então, ele fala que é impossível desconstruir, no espaço de poucas gerações, esses preconceitos que já são milenares, mas que a gente está no caminho para fazer isso. Então, nós já iniciamos esse processo de tentar desconstruir já há bastante tempo, que isso ainda pode demorar, mas que foi iniciado. O professor Chassot, ele traz um recorte histórico da ciência pelo viés dos prêmios Nobel para mostrar o quanto a ciência é masculina. Então, quando o professor traz essa análise, né, de prêmio Nobel lá de 1901 até 2020, ou seja, quase 120 anos nesse ano de 2021 agora, ele traz a informação que de 950 laureados com esse prêmio, apenas 58 foram mulheres. Então, nós tivemos 950 laureados nesses 120 anos, e só 58 vezes esses prêmios foram dados a mulheres, uma porcentagem muito baixa. Quando nós pensamos nas áreas em que o prêmio Nobel é distribuído, a gente vê que tanto na física, quanto na química, na medicina e na economia, a taxa de participação de mulheres é extremamente baixa, né? Comparado ali com literatura e paz, que também é baixa, mas é um pouquinho
pouquinho mais alta. Só pensando aqui no prêmio da física, tiveram três mulheres laureadas até 2018, com uma distância de 60 anos cada. Então, até 2018, foram 3 mulheres laureadas, uma distância de praticamente 60 anos entre uma e outra. Aí a gente pode pensar, não existem mulheres físicas fazendo pesquisa? Existem, né? Não existem mulheres na química que fazem pesquisas que são importantes em termos humanitários e sociais? Existem. E por que elas não estão sendo reconhecidas? Existem vários fatores, né? Entre eles, o que se fala é que a sociedade que escolhe quem serão os premiados, ela não tem uma boa distribuição de gênero lá para fazer essa votação, né? Tem uma representatividade feminina bem baixa e acaba que isso reflete também na escolha dos laureados. Eu coloquei aqui embaixo 2 informações só para complementar, que em 2019 nós tivemos uma mulher premiada, só que foi em literatura, e em 2020 nós tivemos uma outra mulher premiada em física, né, só que ela dividiu o prêmio com um homem, e as premiadas em química e literatura foram mulheres também. Então, de 2018 para 2020 já melhorou bastante esse cenário. Bueno, o que tem a ver a religião com toda essa história, né? O professor Chasson nos faz um relato de como as religiões influenciaram nessa questão de construção de pensamento a respeito do papel da mulher da sociedade. E ele traz isso com alguns exemplos, né? Um dos primeiros exemplos que ele traz, e que eu acho bem interessante, é o mito de Pandora, lá da mitologia grega. Então, de que forma que os gregos colaboraram para que a gente construísse esse pensamento, né? Lá na mitologia grega, a primeira mulher, que é a Pandora, ela foi, na verdade, um castigo dado aos homens. Então, funcionou mais ou menos assim. Existia lá um titã, que era o Prometeu, e o Prometeu, ele construiu, né, ele fez os homens, né, não estou falando de homens e mulheres, ele fez os homens. Algumas versões do mito diz que ele fez seres hermafroditas, mas a maioria das versões diz que ele fez homens, a sua imagem e semelhança, então uma coisa muito parecida com o catolicismo, né, o cristianismo. Fez homens a sua imagem e semelhança, e esses homens, eles andavam pela terra lá, eram seres felizes. Prometeu quis presentear essa criação, do qual ele se orgulhava muito, ele quis dar um presente para os homens. E aí ele foi até o Olimpo, roubou o fogo de Zeus lá e deu de presente aos humanos. Zeus, então, ficou muito bravo com esse roubo, que Zeus não concordava, ele não queria que os humanos tivessem acesso a esse fogo, e como castigo para esses homens que estavam lá na Terra, né, muito felizes com o fogo que eles tinham ganhado, como castigo, então, Zeus mandou fazer a primeira mulher. Para essa mulher, ele deu uma caixa, e ele falou para essa mulher que essa caixa nunca deveria ser aberta, não falou o que tinha dentro da caixa, né, falou só que essa caixa não deveria ser aberta. Mandou essa mulher para os humanos, e essa mulher, né, que era Pandora, ficou muito curiosa para saber o que tinha nessa caixa, acabou abrindo essa caixa, e dentro dessa caixa, acho que essa parte todos vocês sabem, tinham todos os males que assolavam os homens. Então, as doenças, né, a morte, a guerra, tudo isso estava nessa caixa, que ela não deveria ter aberto, e ela abriu, trazendo, então, desgraça aos homens. Aqui a gente tem, então, um primeiro mito, e para quem estuda mitologia grega sabe que os mitos são muito importantes, né, eram muito importantes, eles acreditavam muito nos mitos, e esse primeiro mito, então, nos mostra que a mulher, ela era um castigo. A representação feminina que os gregos tinham da mulher é que ela era um castigo. E vocês podem falar assim, mas você está falando de mito, né, mito não é uma coisa tão importante. Vamos ver, então, o que dizia o Aristóteles, que, da civilização grega, então, era a representação do que a ciência pensava. Aristóteles dizia assim, o corpo feminino é análogo, mas inferior ao masculino, naturalmente mutilado, inclusive com cérebro menor. O pessoal que estuda anatomia aí depois vão conversar sobre isso. Tendo, por isso, a necessidade de ser governado por seu equivalente superior, que é o homem. Ainda, Aristóteles dizia que a geração de uma fêmea se devia à impotência de seu pai, que por ser impotente geraria um ser impotente, né? Então ele dava uma fraquejada lá e gerava
uma mulher. Então, a gente está falando agora aqui da concepção de um filósofo que, para aquele contexto, era a representação do pensamento científico. Vamos seguir na questão das religiões, agora falando sobre as religiões cristãs, né, principalmente o judaísmo e o cristianismo. Nas religiões cristãs, talvez muita gente não saiba, mas tem uma parte que algumas pessoas dizem que foram sonegadas da Bíblia, né, da forma como ela é apresentada hoje, que foi a criação da primeira mulher. Então, diz que lá no início dos tempos, Deus criou a mulher e o homem, criou os dois juntos. E essa primeira mulher, que hoje é sonegada, chamava Lilith. Então, a Lilith, que foi criada junto com Adão, ela se rebelou. Então, lá no paraíso, ela se rebelou e ela se recusou à dominação masculina. Na relação sexual, ela não quis ficar por baixo, ela quis ficar por cima. E ela queria argumentar, ela não entendia por que ela teria que ficar numa situação de dominação. Como ela não aceitou essa subjugação, ela fugiu do paraíso. E aí, essa parte, esse fragmento, ele foi retirado da Bíblia uns tempos depois, tá? Então, a fuga da Lilith, que foi a primeira mulher, ela fez com que Deus criasse Eva. Aí, Eva, sim, que foi criada a partir da costela do Adão. E, no entanto, a gente sabe, essa parte é a mais conhecida de todas, que a Eva também trouxe desgraça ao homem, a Eva também trouxe infelicidade para o Adão lá, após ceder a tentação lá da serpente e induzir o Adão a fazer o mesmo. Então, ela cedeu à tentação e ainda induziu o Adão a fazer o mesmo. Como castigo, os dois foram expulsos do paraíso, perderam a imortalidade, precisaram trabalhar para viver, e ainda a mulher foi condenada a ser dominada pelo seu marido e a sofrer as dores do parto. Então, aí a gente já tem dois exemplos, né, em que um mito traz a mulher como desgraça e uma religião, que é o cristianismo e o judaísmo também, trazem a mulher como o ser que foi responsável pela perda do paraíso. Isso é tão importante que os judeus, eles iniciam a manhã rezando, né, agradecendo a Deus por não terem nascido mulheres. E também é bem bacana a gente pensar que a própria arte sacra, ela retrata a expulsão do paraíso, como vocês podem observar nessa imagem, através de uma Eva aqui que tá, né, com uma cara tipo, não me arrependo do que eu fiz, faria tudo de novo, então ela tá sendo expulsa do paraíso muito de boas. E a gente tem aqui o pobre do Adão desesperado e desolado por estar sendo expulso, né, após ter sido induzido a cometer lá o pecado junto com a Eva, na verdade, por culpa da Eva, né. Em suma, o que nós vimos até agora, então, é que quando nós revisamos os papéis dados para os entes femininos em todas essas religiões que nós conversamos, a gente tem aqui, né, um repertório de seres que vieram para trazer o mal, como exemplo lá a Pandora, que são desobedientes, né, como exemplo a Lilith, e ainda traiçoeiras, como exemplo a Eva. Esses três exemplos são importantes para que a gente entenda um pouquinho de como que esse imaginário vem sendo construído ao longo dos séculos. Aí, novamente, né, pode pensar, mas isso é religião, muitas pessoas não vão acreditar, não vão concordar com isso, e é verdade. Mas olha só, nós temos outros filósofos, a exemplo do Jean-Jacques Rousseau, o filósofo russo, né, filósofo iluminista, que ele escreveu um livro que era uma espécie de manual para educar meninos e meninas. E olha só o que ele coloca nesse livro. Em uma das partes, entre tantas outras, ele coloca assim, que toda a educação das mulheres deve ser relativa ao homem. Serem úteis, serem agradáveis a eles e honradas, educá-los jovens, cuidar deles grandes, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida mais agradável e doce. Eis os deveres das mulheres em todos os tempos, e o que lhes devemos ensinar já na sua infância. Então, nós temos um filósofo, né, iluminista, Jean-Jacques Rousseau, trazendo esse também ideal para o pensamento popular. Na mesma linha aqui, nós temos o Immanuel Kant, falando que a virtude das mulheres é ser bela, e a dos homens ser nobres. E também nós temos o Schopenhauer, falando que as mulheres são uma astúcia da espécie para que o ser humano real, olhem só, o ser humano real, que é o homem, se reproduza. Então, nós temos ali um imaginário religioso trazendo esse papel, né, negativo, esse papel subjugado para a mulher, e também nós temos ali
os filósofos que na época traziam muito do que a gente entende por ciência, afirmando a mesma coisa. Eu estou encerrando a minha fala para que a gente consiga ter um espaço mais tarde para conversa, dizendo que, com certeza, no decorrer de todo esse caminho, né, pensando lá no Prêmio Nobel, nós tivemos pessoas que fugiram da curva. O exemplo mais lembrado é da Madame Curie, que ganhou 2 prêmios, um de física, um de química. Foi a primeira pessoa a ganhar prêmios em 2 categorias diferentes. E também que, atualmente, o que não se busca, não é que não se busque mais, né, mas a gente superou a história de tentar buscar igualdade entre os gêneros, sabendo que existem dezenas de gêneros, né? E o que se busca, na verdade, é respeito às diferenças. Eu trago uma fala bem bacana da professora Maria Lúcia Galvão, que ela fala que é muito importante respeitar as diferenças, que é o que a gente tem que buscar, respeito às diferenças. Porque se não houvesse diferenças, o que seria da arte se houvesse uma só cor? O que seria da música se houvesse uma só melodia? Então, a gente tem que pensar, né, que nada no mundo, que se tudo no mundo fosse igual, não teria graça. A gente tem que aprender, na verdade, a respeitar as diferenças. Para finalizar, é muito importante que vocês saibam que tem coisas, assim, indispensáveis que foram inventadas por mulheres cientistas. Uma delas é a cerveja. Outra ali, o bote salva-vidas, painéis solares, colete à prova de balas. O primeiro software foi inventado por uma mulher. Internet wireless, né? O fax, enfim, várias invenções muito importantes para a nossa era foram inventadas por mulheres. Eu agradeço a oportunidade de fala e me coloco à disposição depois da apresentação da professora Denise para que a gente possa conversar um pouquinho. Obrigada, viu? Andréia, muito obrigada pela sua linha histórica, né? Vamos dizer, que trata dessa condição de apresentar a mulher nesse cenário, né? Quero te agradecer muito em nome da instituição, em nome do nosso grupo, e tenho certeza que sim, que abre muitas reflexões para debates futuros, né? Essa condição sociohistórica que muitas vezes nos limita e muitas vezes nos condiciona, né? Apesar de que sim, temos vários exemplos de inúmeras mulheres que acabam desbravando, né, esse território tão masculino em busca de uma posição. Sabemos que também o quanto é difícil nesse nosso cenário. Tá? Mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra ao Cris agora para fazer a apresentação da próxima palestrante. Obrigada. Obrigado mais uma vez, apesar da professora Elizabeth já ter agradecido em nome da Urcamp. E eu vou chamar já de imediato a nossa próxima convidada, Denise Quaresma da Silva, graduada em Psicologia, mestrado e doutorado em Educação. Atualmente integra o corpo docente da Universidade La Salle, em Canoas, onde atua no curso de Psicologia e no PPG em Educação. Eu quero chamar a nossa segunda palestrante da noite, a doutora Denise Quaresma da Silva, que nos trará o tema: Não, você não é cientista. A invisibilidade das mulheres na ciência no Brasil. Boa noite, professora. Seja bem-vinda ao Urcamp. A fala é sua. Boa noite, Christian. Boa noite a todos e a todas. Meu agradecimento ao Urcamp pela oportunidade de estar aqui dialogando, fazendo essa troca com vocês, com essa questão que para mim é bastante importante e bastante cara. Agradeço a professora Elizabeth, doutora Elizabeth, a oportunidade de estar aqui. Uma pessoa que eu admiro muito pela sua sororidade com outras mulheres e pela sua capacidade produtiva, pela sua capacidade intelectual. A minha enorme admiração pela Elizabeth, a Beth, como carinhosamente a chamo. Então, agradeço o convite e vou falar para vocês desse tema, como eu disse a vocês, que é bastante caro a mim. Eu sou
Denise Quaresma, e sou bolsista de produtividade do CNPq. Brilhantemente a colega trouxe agora, né, como nós temos poucas mulheres bolsistas de produtividade no país. Eu sou uma dessas poucas mulheres, e sou uma das mulheres cientistas do país, invisível. Né? E essa frase, não, você não é cientista, eu escutei numa fala coloquial, num grupo de pessoas que me conhecem desde sempre, que sabem que eu atuo na universidade, sabem que eu sou pesquisadora, sabem que eu sou professora universitária há muitos anos, sabem das minhas participações em pesquisa, e mesmo assim, nessa conversa coloquial, um dia surgiu a pergunta, em função do Covid, em função dessas questões todas, mas tu conhece algum cientista? É exatamente a fala que a colega trouxe agora. E aí, todo mundo ficou se olhando, ninguém falou nada, e aí, não conheço. Eu disse, pessoal, eu sou uma cientista. E aí, um dos homens presentes nesse grupo, que me conhece muito bem, disse, não, tu não é uma cientista. Eu disse, mas o que é um cientista para ti? Exatamente a mesma pergunta que a colega trouxe. Cientista para mim é um homem que inventa coisas. E eu disse, bom, eu sou uma cientista das ciências humanas. Né? E eu tenho uma bolsa de produtividade do CNPq, que eu conquistei produzindo no mínimo 5 vezes mais que qualquer homem que tem essa bolsa. Então, estou respondendo um pouquinho a pergunta, a provocação anterior, né? Como é que se ganha uma bolsa de produtividade do CNPq? Produzindo no mínimo 5 vezes mais que qualquer homem desse país. Tendo que mostrar realmente que a gente é muito produtiva. Caso contrário, muito dificilmente a gente tem esse reconhecimento. A gente praticamente tem que... Assim, ano passado, para vocês terem uma ideia, eu produzi 12 artigos científicos num ano. A maioria das pessoas produz 1 ou 2. Né? Por que tu vais produzir tanto? Para manter a bolsa, porque se eu não produzir tanto, eu não vou manter a bolsa, porque estão cortando muitas bolsas e cortam principalmente das mulheres. Então, veja, é uma realidade que a gente vive, essa invisibilidade. É sobre isso que eu vou falar com vocês, e eu não treinei em absoluto com a Andréia, tá? As coisas que eu vou trazer são do campo teórico, então, que eu trabalho, que eu pesquiso. Eu sou pós-doutora em estudos de gênero, né? Então, tem muito a ver com as questões temáticas que eu venho pesquisando há muitos anos. E que, de certa forma, vão responder um pouquinho as provocações que a Andréia muito bem fez, né? Ela trouxe o material maravilhoso do Ático Chassot. Eu fui uma privilegiada de conseguir, por um tempo, compartilhar o meu gabinete de pesquisa com o professor Ático Chassot na universidade, né? Então, me sinto uma privilegiada, aprendi muito com ele, é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muitíssimo, tá? Então, fiquei muito feliz de escutar esse material belíssimamente produzido pelo professor Ático Chassot. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa minha tela, então. Tá aparecendo em tamanho normal para vocês? Tá, né? Espera aí. Tá ok a tela? Eu não consigo escutá-los. Tá ok a tela? Tá, ok. Vocês já colocaram aí, agora eu percebi. Tá bem. Tá bem, eu já percebi que tu colocaste aí, Paula. Tá? Tranquilo. Muito bem. Então, pode passar, por gentileza, para mim. Vou começar a minha fala, então, com vocês, trazendo, assim, essa problematização dos discursos sobre a mulher e suas possibilidades no mundo do trabalho, e mais especificamente, então, na pesquisa científica, né? Podemos ir adiante. Esses discursos que anunciam, então, quem é essa mulher, né, e como esses discursos se dão a partir dessa perspectiva de gênero, então. Esse campo teórico, ele é muito importante vocês compreenderem, que ele designa, então, como nós, no campo social, dizemos
o que são as masculinidades e as feminilidades, muito para além do que é ser homem ou ser mulher, mas como se constituem as masculinidades e as feminilidades numa dada cultura, né? Como a gente sente, como a gente pensa, e como a gente tem que se comportar para ser dado como ser um bom homem ou uma boa mulher, ter uma boa feminilidade ou uma boa masculinidade. Então, gênero diz respeito a esses lugares que nós ocupamos, como muito bem colocou a Andréa. Quantas mulheres nós temos na física? Quantas mulheres nós temos na química? Quase nenhuma. Por quê? Porque esse lugar é um lugar dado na cultura global que é ocupado por cientistas homens, né? Então, todos os lugares de poder atravessam-se as designações de gênero. Esses espaços que nós ocupamos, então, mulheres piloto de avião, quase não tem. Por quê? Porque é um espaço que é para ser ocupado por homens, né? Então, todos os espaços também são designados pelas designações de gênero, homem sendo viril, sendo corajoso, mulher sendo frágil, sendo impotente, né? Então, tudo isso são as designações de gênero que vêm nas pedagogias de gênero nos atravessando desde o nascimento, que essas pedagogias estão nas práticas cotidianas, absolutamente, no olhar de censura da mãe, do pai, sobre as atitudes que o menino ou a menina tem, né? E gênero designa, então, a maternidade e a paternidade. Quem cuida dos filhos? Né? A mãe ou o pai? Qual é a tarefa da mãe no cuidado com os filhos? Qual é a tarefa do pai? Né? Gênero designa, então, a nossa sexualidade, né? O que é o, entre aspas, muitas aspas, normal, e o que seria o anormal. E designa também como nós adoecemos. Por exemplo, se a gente vê um homem nos corredores da universidade gritando muito, o que é que vai se escutar? Que ele está estressado. A mesma cena, se a gente vê uma mulher gritando muito nos corredores da universidade, o que é que vai se dizer? Que ela é histérica. Então, gênero também designa como é dado os nossos comportamentos doentios ou normais, como eles são naturalizados na cultura, como eles são aceitos, né? Tudo isso são as nossas designações cotidianas. É uma explicação muito rápida que eu estou dando aqui, só para vocês terem uma ideia de como esses atravessamentos acontecem. Então, Joan Scott, que é uma historiadora, uma pesquisadora seríssima do campo dos estudos de gênero, traz que gênero é uma categoria social que é imposta sobre um corpo sexuado, ou seja, a partir do nosso órgão sexual, então, nós recebemos as designações. Quem vai lavar a louça, quem vai fazer isso, quem tem que sentar com as perninhas cruzadas, quem não pode subir em árvore, quem pode subir em árvore. A partir do corpo sexuado já começam todas as designações de gênero que vão dizer a nós do nosso comportamento futuro, né? A partir dessa construção, então, social, que é produzida, né, nós somos regulados, todos nós, por esses discursos verdadeiros, pelas pedagogias de gênero, que são cotidianas, que estão nas mídias, que estão na família, que estão na sociedade, o tempo todo dizendo para nós como nós devemos ser. E por isso, né, a Simone de Beauvoir, né, cria essa frase fantástica para a época dela e fantástica até os dias de hoje, né, que uma mulher não nasce, uma mulher se faz. Todas nós somos produzidas, né? Então, esses jogos de verdade que são ditos sobre como podemos ser, criam mulheres com determinadas características. Essa pode ser cientista, essa aqui tem que ser professora porque ela tem jeito de cuidar, vai ser enfermeira porque tem jeito de cuidar. Essa aqui não pode ser piloto de avião nunca, nunca. Ah, esse guri, nossa, esse guri é um avião, isso aí vai ser um piloto. As meninas vão ser boas cozinheiras, boas cuidadoras, tanto é que nas famílias, quando tem 3 filhas mulher e um filho homem, quem cuida dos pais velhos? As filhas mulheres, que são as cuidadoras, não é? Então, nós somos feitas, né? E no campo da ciência, como é que a gente pode levar em consideração esses aspectos? De que forma a gente pode pensar nesses aspectos? Influenciam no campo da ciência? Influenciam. Tanto é que eu tive que escutar que eu não sou uma cientista. Vamos adiante. Como essas questões de gênero, então, marcam nosso papel na sociedade e as possibilidades que teremos? Todas nós somos designadas
para evoluir, para crescer, para galgar todos os lugares? Não, ainda não. Repetidamente não. Por quê? Porque as designações de gênero vão marcando nós desde o nascimento. Então, a ideia é a gente pensar como essas designações vão marcando a pessoa. E os lugares de poder são alcançados pelas mulheres na ciência? Uma interrogação. Eu acho que não, porque os grupos de pesquisa, nós vamos ver daqui a pouquinho, a maioria são liderados por homens, mesmo tendo mulheres a mais no campo da ciência, muitas vezes em determinadas áreas. Tá? Então, nós temos uma luta extremamente árdua, que é transpor aquilo que a Mabel Burin, pesquisadora do campo de gênero da Argentina, traz, o teto de vidro. Ela tem uma teoria que eu simplesmente acho preciosa. Ela diz que nós temos, nós mulheres, o barro lamacento que nos prende. Esse barro lamacento é a nossa cultura, é todo o caldo cultural que nos prende. É tudo aquilo que a gente aprende sobre as nossas designações de ser uma boa mulher desde que a gente nasce que nos prende. Então, nós somos presas a esse barro lamacento. E ela diz que acima das nossas cabeças tem um telhado, um teto de cristal, como ela fala em espanhol. E esse telhado é de vidro. E nós, porque somos presas ao barro lamacento, não conseguimos impulsionar o corpo e lançar para fora desse telhado de vidro. Então, as poucas mulheres que conseguem transpor esse telhado de vidro, no imaginário dessas mulheres, elas estão ocupando um lugar que é masculino. E sem que elas percebam, elas começam, neste lugar, depois do telhado de vidro, a se masculinizar, a perder as características femininas. Porque elas entendem que naquele lugar, para elas se manterem, elas não podem mostrar as fragilidades femininas. Exemplo, nossa presidenta Dilma, se chorasse em público, todos diriam que ela era frágil. O presidente posterior chorava, muitas vezes. Nunca ouvi falar que naquela época que ele era frágil como homem. Achavam que ele tinha uma característica a mais, que tornavam ele até um homem melhor. Ou seja, as mulheres nesse lugar de poder, quando elas rompem esse telhado de vidro, elas têm que se masculinizar e não percebem isso, não fazem uma crítica a isso. E assumem, então, que esse lugar para cima do telhado de vidro é masculino. Né? Então, essas características atribuídas ao masculino no nosso cotidiano da pesquisa são competitividade, objetividade, racionalidade, né? E são marcas, né, que são desejáveis e necessárias para que a gente possa ascender a essas áreas do conhecimento. Como eu disse para vocês, eu tive que produzir muito para conseguir ganhar a bolsa de produtividade, competitividade. Um atributo que ninguém olha para mim e diz, olha só que bacana. Não, eu continuo não sendo reconhecida como uma cientista de prestígio pelos pares no país, né? Adiante. E as características tidas como femininas, como a maternidade e o cuidado com o lar, que não são compreendidas como tarefas que devem ser divididas com a pesquisadora e a família inteira, inclusive o companheiro, né, são entendidas como entraves na profissão da pesquisadora. Eu presenciei e vivenciei com uma colega pesquisadora excelente, uma pessoa maravilhosa, produtiva, uma pesquisadora séria, a demissão dela quando ela voltou da licença maternidade. Foi uma das coisas que mais me impactou no mundo acadêmico até os dias de hoje. Por que ela foi demitida? Para dar exemplo para as outras mulheres pesquisadoras de não engravidarem. Infelizmente. E mesmo tendo tido um bebê, ela era produtiva. Mas veja, isso aconteceu, inclusive recentemente, não fazem muitos anos, né? E acontece isso cotidianamente, né? De a gente ver colegas pesquisadoras que são mães que quando voltam são desligadas para dar exemplo para as outras mulheres pesquisadoras, né? Então a gente vê que as pesquisadoras, mesmo nós mulheres que trabalhamos com outras mulheres, não temos sororidade, que é essa irmandade, que é essa capacidade de ver essa dinâmica produtora de poder que acaba subjetivando a forma como nós mulheres somos na academia.
inclusive muitas vezes não sendo solidárias com outras mulheres, né? Por isso essas discussões de gênero são importantes e imediatas, né? Por quê? Porque nós precisamos pensar, sim, por que as mulheres da ciência não podem ocupar esses lugares de poder? Por que nós não podemos ocupar? Adiante. A gente vê que essas resistências, as imposições desses papéis de gênero começam a serem percebidas nos espaços de poder da pesquisa. A gente já vê certos borramentos de fronteiras. Quando eu digo, eu sou cientista, sim, senhor, eu estou fazendo esse borramento. Quando vocês me chamam aqui para fazer essa fala, vocês estão contribuindo para que eu faça esse borramento de fronteiras. Vocês estão trazendo para o campo universitário essa discussão importantíssima, que certamente muitos dos que estão nos assistindo não pensaram jamais nessa temática. Vocês estão fazendo com que a gente consiga refletir conjuntamente com a comunidade, com demais profissionais, essa temática no campo da ciência. Então, isso é um borramento de fronteiras. É uma subversão ao que está estabelecido, e isso é super importante. Adiante. Pois então, o que a gente tem que levar em consideração é que acaba a maioria das mulheres, inclusive, se assujeitando. Por quê? Porque assujeitar-se é uma forma de existir. E aí? Para manter o emprego, para não se incomodar, para não se estressar muito, né? E por que eu vejo essas questões aonde ninguém mais vê? Por que eu vejo essas ações onde ninguém mais vê? Eu pago um preço por isso, eu pago um preço no meu cotidiano, na minha vida, nos meus relacionamentos, eu pago um preço na academia. Mas por que eu vejo essas coisas que ninguém vê? Porque para a gente conseguir ver, a gente não pode caber nos lugares construídos, naturalizados, com tranquilidade. Para a gente ver essas questões, é preciso um exercício constante, a gente olhar o mundo e a gente olhar a si mesma. A gente também se analisar, a gente também se repensar, a gente também olhar como a gente trata outras mulheres, como a gente exige ou não respeito na academia, como a gente exige ou não uma desnaturalização desses processos, como muito bem trouxe Andréa na fala anterior. Quanto ela não se dava conta, o quanto era natural aquilo que ela escutava. E ela é uma grande pessoa, uma grande mulher, ela evoluiu. Mas quantas de nós, mulheres, não nos tocamos disso e aceitamos e naturalizamos? E nós reforçamos esse patriarcado estrutural. Eu sempre digo que o machismo ele é muito mais da mulher do que dos homens, porque nós reforçamos esse patriarcado estrutural quando a gente aceita como uma piada, como uma coisa natural, tudo que é dado para nós sem crítica. Né? Os estudos de gênero são fundamentais porque eles nos fazem questionar e se indagar permanentemente. Será? Isso é natural? Quem disse? Será que isso não foi produzido? Adiante. Eu trago, então, um pouco aqui para a gente ver uma distribuição dos pesquisadores, é uma tabela do CNPq, tá? Por sexo, segundo a faixa etária. O último censo foi em 2016, tá? Vocês vão ver ali o total de mulheres e homens que nós temos nas faixas etárias até 24 anos, né? De 25 a 29, que são bem mais já. Vocês vão ver que de 25 a 29, por exemplo, nós temos 392 mulheres, ok? O total de 392, 138 mulheres e 258 homens, 254 homens. E essas faixas etárias vocês vão vendo, tá? Que predominantemente nós temos, tá? Mais mulheres, né? Líderes, mais homens líderes do que mulheres o tempo todo. Vocês estão vendo ali, ó, os homens líderes dos grupos de pesquisa, né? Por exemplo, na faixa de, vamos pegar de 40 a 44 anos, 2.600 homens líderes e 2.100 mulheres. E vocês vão ver na outra tabela que tem muito mais mulher nessa faixa etária pesquisadora do que homem. Então, nessa tabela aqui, vocês podem examinar como os homens são líderes.
Apesar de que na tabela posterior, agora vocês vão ver que tem muito mais mulher pesquisadora, como muito bem trouxe a Andréa. Vamos passar para a próxima tabela, depois a gente volta para essa de novo. Olha aqui, distribuidores e pesquisadores não líderes por sexo segundo a faixa etária. Vamos pegar a mesma faixa etária de 40 a 44 anos que a gente olhou antes ali. Tem 12.721 mulheres e 11.000 homens. Tem mais mulher. E tem muito mais homem líder do que mulher, né? Então, aqui nessas tabelas que são disponíveis no portal do CNPq, a gente vai vendo ano a ano a quantidade que tem de mulheres e a quantidade de homens. E a gente vai vendo a quantidade de homens líderes em relação às mulheres líderes. Pode passar adiante o slide. Analisando essas tabelas, então, né, quando se trata de integrantes de grupos de pesquisa não líderes, em todas as faixas etárias, até 54 anos, que são indicadas na tabela, as mulheres são maioria, diminuindo os percentuais progressivamente com a idade. Né? Então, mulheres mais velhas quase nós não temos na pesquisa, quase não temos. Por quê? Vamos adiante no slide. Depois a gente vai ver um pouco disso. Algumas possibilidades, então. Possivelmente o acesso de mulheres às formações científicas aumentaram com o passar do tempo. Assim, parece natural para nós que as mulheres com mais idade, de gerações onde o acesso era menor, era menos esperado que elas estudassem, ou menos favorecido, elas tenham os percentuais reduzidos. Resumo, mulheres mais velhas são muito menor o número no campo da ciência. Nós temos hoje um grande número de mulheres jovens no campo da ciência, por todas essas questões que são mais discutidas, né? Mulheres na minha faixa etária têm muito menos do que homens. Mulheres bolsistas de produtividade na minha faixa etária, então, quase não tem. Por quê? Porque é muito mais homens na nossa faixa etária no campo da pesquisa, porque a minha faixa etária, nós mulheres não éramos estimuladas a estudar. Eu venho de uma família que eu tenho 7 irmãos. Eu sou a única da minha família que fez curso superior. Por quê? Porque eu era rebelde, eu era teimosa, eu queria estudar, né? E por isso eu fui para a universidade. Pela minha conta, pelo meu risco, trabalhando muitíssimo para pagar a minha universidade, né? Eu transgredi. Mas não havia estímulo, não havia sequer indicação que pudéssemos continuar estudando, né? Adiante. A tabela que trata da liderança dos grupos tem todos os percentuais femininos inferiores aos masculinos. Sempre os homens são mais líderes. O percentual máximo das mulheres se dá na faixa etária entre 50 e 54 anos. Podemos pensar que esse é um efeito da maturidade acadêmica. Ou seja, mulheres de 50 a 54 anos são mais líderes de pesquisa. Eu mesma sou líder do meu grupo de pesquisa. Por quê? Porque eu fiz o grupo de pesquisa, porque dá trabalho fazer um grupo de pesquisa, né? Então, eu sou líder do meu grupo por isso, né? Ou seja, mas eu tenho, felizmente, um grande companheiro, né, que é o professor Gabriel Edelwein, da Universidade de Picos, que é o meu líder também junto comigo. Eu sou líder 1 e ele é líder 2, né? Então, somos 2 líderes, eu sempre gosto de dizer, né? Por quê? Porque nós queremos promover a equidade e não a competição entre homens e mulheres, porque nós juntos formamos uma equipe muito melhor, né? Ou seja, nós vemos que é bem difícil para as mulheres se manterem como líderes, e não só no campo da ciência, a gente vê isso nas coordenações de curso, às vezes tem 9 mulheres no curso e 1 homem, e aquele homem é o líder, é o coordenador do curso. E eu fico me perguntando, mas por quê? Porque é natural que ele vá ser o líder. Não, isso não é natural, isso foi criado. Tem mulheres, às vezes, muito mais competentes. A gente vê nos cargos de poder nas universidades, mulheres competentíssimas que não chegam às lideranças, né? Adiante. A primeira faixa etária apontada na tabela, até 24 anos, apresenta o maior percentual de mulheres como pesquisadoras em relação aos homens. Só que nessa mesma faixa etária, se a gente olhar a tabela dos líderes, tem mais líder homem do que mulher. O que está acontecendo? Por que nessa faixa etária
até 24 anos, que as mulheres sabem desses lugares, sabem das conquistas femininas, elas estão permitindo igual, reproduzindo o mesmo que a minha geração fez. Por que essas mulheres jovens não estão lutando por esses espaços de poder no campo da pesquisa? Ou seja, mudam as coisas, mas seguem igual. Porque as mulheres acabam aceitando e naturalizando esse lugar de poder como sendo masculino. Eu trago, então, um pensamento do La Roça para a gente pensar, né? Que as palavras nomeiam o que somos, o que fazemos e o que pensamos, o que percebemos, o que sentimos, são muito mais do que simplesmente palavras. E, por fim, a luta das palavras, pelas palavras, pelo significado, pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras, são lutas em que se joga algo mais que simplesmente palavras, algo mais que somente palavras. O cuidado que a gente tem que ver com o que a gente naturaliza, com o que a gente aceita, com o que a gente faz virar piada. A escuta verdadeiramente atenciosa que a gente tem que ter com o uso das palavras. Então, eu trago La Roça. Adiante. Além disso, trago outro pensamento da Rocha Coutinho. Além disso, no mundo estruturado basicamente por homens, a habilidade das mulheres de valorizar seu próprio pensamento e sua experiência é muitas vezes bloqueada por dúvidas e hesitações quando sua experiência pessoal não está de acordo com os mitos e valores que dizem respeito a como uma mulher deve ser e comportar e sentir. Isso é, com a identidade que para elas foi construída. Posso não querer lavar os tubos de ensaio, sendo química? Marie Curie, ela foi uma que tinha que lavar tubos de ensaio, porque era mulher. O Nobel que ela ganhou, ela teve que dividir com um homem. Depois, mais adiante, não. Mas, assim, no primeiro momento, a vida dela foi muito difícil. Foi uma vida de mulher no laboratório. Então, tudo isso são questões que a gente tem que parar para pensar. E se a gente não se comporta como uma mulher deve ser, como a gente paga um preço por isso? Adiante. Trago, então, assim, importantemente para a gente pensar o quanto a nossa identidade, gente, ela nunca é acabada. A gente deveria falar não de identidade, a gente deveria falar de identificação, que é um processo em andamento. A partir da escuta dessas falas de hoje, vocês já vão ficar se indagando sobre muitas coisas, vocês já não vão ser os mesmos, amanhã vocês precisam se apresentar novamente a vocês próprios. Felizmente. É horrível a gente ouvir de uma pessoa que ela não muda nunca. É terrível, é mortificante. Felizmente, a gente não tem uma identidade engessada, a gente tem identificações, Ou seja, há um certo grau de liberdade que pode nos permitir ocupar um lugar ou conformá-lo e desestabilizar os jogos de verdade de uma determinada época. E que nossa missão é fazer isso também. É indagar, mas será? Da onde tem esse pensamento? Fazer as pessoas se darem conta, não rir das naturalizações, não rir das verdades absolutas. Questionar. Adiante. Aí, eu vou finalizando a minha fala, trazendo para vocês esse pensamento que eu gosto muito, que é da Juana Inés de la Cruz, que nasceu em 1651, morreu com 40 e poucos anos, uma menina que aprendeu a ler sozinha com 5 anos de idade e que, quando era adolescente, perguntou para a mãe dela: mãe, se eu me vestir de homem, será que eu posso entrar na universidade? Porque a universidade era proibida para as mulheres naquela época. E a mãe dela não permite que ela faça isso, mas ela queria muito estudar. Então, ela resolve ser freira para ter acesso e liberdade à leitura. E, bom, tem uma série muito bonita com o nome dela na Netflix, que eu super indico, que vale a pena olhar. E essa Juana Inés de la Cruz vira, então, a Sor Juana, uma freira.
E ela fala esse pensamento que eu trago aí para vocês. Que a gente sempre tem algo a dizer. E que as nossas palavras, como diz La Rosa, são muito importantes. E ela diz, de maneira que aquelas coisas que não podem ser ditas, é mister, ao menos, saber que elas não podem ser ditas, e que se entenda que o calar não é não ter o que dizer, mas não caber nas palavras o muito que há a ser dito. Então, quando a gente se cala, muitas vezes, não é porque a gente não tem o que dizer, mas porque a gente não encontra palavras que deem conta de fazer caber tudo o que a gente teria a dizer. Adiante. Adiante. Trago, então, que a introdução do entendimento do que nos faz mulheres, do que nos subjetiva, do que faz com que tenhamos essa identificação, inicia uma verdadeira revolução intelectual e cultural. É uma nova maneira de compreender e interrogar a realidade desde uma posição ética, crítica e emancipatória. Então, convido a vocês a seguirmos no debate. Muito obrigada. Denise, muito obrigada também pelas tuas palavras. De fato, nós não combinamos, eu tenho certeza que vocês não ensaiaram antes, mas houve uma sinergia, uma soma de falas muito importante. Quero dizer que de uma certa forma, é um alento, né? É um alento percebermos a nossa história, a felicidade de poder refletir na medida em que vocês foram falando e se perceber, sim, que se faz ainda parte desse processo, mas de que podemos falar sobre ele, né? E aí me ocorre uma questão importante que eu gostaria, assim, eu sei que nós estamos com o adiantado da hora já, estamos com vários elogios às duas falas, porque as duas falas, de fato, elas se complementaram, mas me ocorreu durante a fala de vocês que esse momento singular, né, da pandemia, em que também nos condiciona pelo isolamento, né, pelo isolamento em quatro paredes, apesar de termos as câmeras abertas ao mundo, né, mas continuamos dentro de um espaço, e de que esse silêncio, muitas vezes, que se coloca, né, que às vezes não há, no momento apropriado, um espaço, né, de fala. Assim, em poucas palavras, como que vocês percebem esse momento? É um momento, talvez, de um pouco mais de espera, ou ele pode acelerar o nosso processo de mudança? Eu sei que isso poderia virar até uma próxima tese, um próximo estudo, mas, assim, pela experiência de vocês, pela trajetória de vida das duas, enquanto cientistas, pesquisadoras, sim, como que percebem o momento? Eu estou rindo, Beth, porque eu adoraria orientar um mestrado ou uma tese de doutorado que versasse sobre esse tema. Adoraria. Fica aqui o convite para quem tiver interesse, porque eu acho que seria fantástico. Se tivesse uma ideia, bom, como uma brilhante pesquisadora que tu és, tu tens brilhantes ideias. Mas, gente, eu acho que só piorou. Por isso que eu estou rindo. Porque eu penso assim, ó, que se antes já tínhamos dificuldade andando nos corredores da universidade, entrando nos nossos gabinetes, dando a nossa plaquinha na porta lá, doutora Denise Quaresma. Imagina, agora que a gente está aqui na nossa casa, sentada na nossa mesa, né, com os filhos gritando em volta, quero pão, quero isso, quero aquilo, né, mãe, 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 o mãe no pano de fundo, né, eu acho que piorou. Eu noto por mim, por exemplo, às vezes vem uma pessoa da minha família aqui em casa, toca a campainha, e eu digo, eu estou numa reunião. Ah, mas abre a porta para mim agora. E eu estou aqui no WhatsApp, mas eu estou numa reunião, eu não posso abrir a porta agora. Sabe? Falta dizer, me respeita que eu estou trabalhando. Eu estou rindo, eu estou brincando com vocês, mas é um tema muito sério. Porque, de fato, eu acho que o borramento de fronteiras nesse sentido coloca nós, pesquisadoras em casa, só como mulheres, mães, donas de casa e responsáveis pelas tarefas domésticas.
E é difícil, se já era difícil antes olharem para mim e dizer, não, ela é uma pesquisadora, né? Eu acho que é mais difícil neste momento, pelo menos essa é a sensação que eu tenho escutando outras colegas também, né? A nossa jornada ficou muito mais complicada, né? Eu não sei, eu posso estar equivocada. O que tu achas, Andréa? Eu acho que não está equivocado, não, professora Denise. Sabe que vocês devem conhecer o movimento que já havia antes, né, em relação a essa questão da mulher cientista, que também é mãe, que é o Parenting Science, e é um movimento muito interessante que já mostrava essas discrepâncias entre as cientistas que são mães em relação à tripla jornada, e tem muitos trabalhos agora sendo publicados que mostram que a produção científica, por exemplo, das mulheres caiu drasticamente nesse período de distanciamento, né, para a produção de artigos com mulheres como autoras correspondentes, principalmente, sem contar o aumento da violência doméstica, que está assim, é extremamente preocupante. Então, realmente, eu acho que essas diferenças, pelo que eu observo assim na literatura e também em relatos das minhas colegas que são mães, essa questão das diferenças, na verdade, elas estão exacerbadas agora. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque eu entendo que a pandemia e essa questão de distanciamento que a gente vive, ela está, na verdade, acelerando alguns processos que ainda demorariam muitos anos para que a gente se desse conta e tomasse um posicionamento, né? Então, essas questões que estão agora muito mais à vista, né, a questão da diminuição da produtividade das mulheres, das mães cientistas, aumento da jornada de trabalho. Tem um trabalho que saiu na Nature, se eu não me engano, essa semana, que mostra um aumento assim, da síndrome de Burnout. Eu não entendo muito dessa parte, professora, mas em mulheres, né, ficou bem evidente assim, um aumento espantoso. E eu acho que isso vem para acelerar, na verdade, uma tomada de posicionamento, né, das mulheres em relação a essas questões de divisão do trabalho doméstico, divisão de maternidade, enfim. Mas é uma situação bem preocupante, eu acho que piorou bastante, mas o ponto positivo é que é uma questão que está em pauta e que está nos levando a refletir e, de repente, vai fazer com que o posicionamento, né, a respeito disso seja acelerado, né? Uma coisa que poderia demorar anos, que, de repente, seja pensado agora. Sem dúvida, Andréa, mas eu penso assim, ó, que a gente tem que pensar muito naquela questão que eu trouxe do telhado de vidro, né? Porque, veja, eu vejo mulheres em lugar de poder não compreendendo outras mulheres. Eu insisto nesse ponto. Para mim, essa violência intragênero é a coisa que mais me impacta. Quando eu percebo intragênero a violência, né? A gente já sabe que os homens, às vezes, são realmente mais indelicados, mais hostis com mulheres, mas quando uma mulher é indelicada e é hostil com outra mulher e é violenta com outra mulher e não respeita a condição de outra mulher, isso me impacta muito mais, né? Então eu vejo muito isso, como a gente precisa sim, né, se dar conta dessas questões e trazer elas à tona e discutir elas, e descortinar esse véu que disso não se fala. A gente não fala de muitas coisas, mas a gente também não fala da violência intragênero, né? Com certeza, professor. Tem aquela máxima, né, que os opressores não teriam tanto sucesso se não tivessem entre os oprimidos pessoas que balizam e que, na verdade, contribuem para que essas diferenças sejam cada vez mais exacerbadas. A gente tem a questão das mulheres e ainda tem a questão das mulheres negras, que é pior ainda, né, do que a questão das mulheres... Exatamente. Mulheres brancas que né, enfim... submetem as mulheres negras a uma série de preconceitos e assim Sim. Que vai se sustentando essas relações, né, professora? Perfeito, perfeito. Professoras, a gente está muito agradecida às duas, doutora Denise e doutora Andréa, porque foi espetacular, assim, a gente pôde fazer várias reflexões, né, e, assim, eu só queria um pequeno comentário, né, que a pandemia eu vejo, né, que essa máxima seja forte, seja frágil, domine todas as variáveis, está nos colocando o peso do mundo nas costas, né, a mulher em casa, a mulher no trabalho, a mulher em todos os lugares tendo que realizar todas as suas funções, né, e tem outra coisa que
tem me incomodado muito, né, que bandeiras que pareciam óbvias, agora a gente está tendo que levantar de novo, em função de muitas coisas que estão acontecendo no momento atual, no Brasil, especialmente no Brasil, né. Então, essa discussão de hoje não se esgota, né, nunca vai se esgotar, mas fica muito mais evidente nesse momento, né, e nesses meandros, né, dessas questões, a gente tem muito a buscar, né, e fazer cada uma a sua parte, não sendo só uma entusiasta, né, sendo uma representante dessa luta, representante atuante, né, e é isso que a gente tem cada vez mais buscado ao longo da nossa jornada enquanto professora, enquanto doutora e pesquisadora, nesses meios onde a gente circula, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Então, para mim foi um prazer, e eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo para vocês um pensamento que essa semana eu li, bem rapidinho, para o meu grupo de pesquisa, né? Do livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Ela diz assim: no início da nossa formação, somos ensinados que manter uma distância prudente e um certo grau de inacessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador. E caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes uma pessoa pedante é um insulto, na torre de marfim do mundo acadêmico, somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Ou seja, a gente não pode se mostrar frágil, afetuoso, delicado, porque isso seriam as nossas fragilidades expostas, né? E eu hoje estou borrando as fronteiras aqui, agradecendo a vocês essa oportunidade de fazer esse borramento de fronteiras, né? Dizendo o quanto é importante a gente se assumir como a gente é, né? Com todos os atributos que a gente tem que nos constituem. Eu agradeço demasiadamente a Beth o convite, a Ana a receptividade, a Andréa o aprendizado. Obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer a Ana pelo convite. Eu e a Ana temos uma parceria já de alguns anos, nós somos colegas do doutorado. E sempre estivemos juntas em muitas situações. E professora Elizabeth, foi um prazer conhecer. Professora Denise, aprendi muito com a senhora hoje. E até fui pesquisar o seu currículo ali no intervalo da fala, porque tem muita coisa interessante que com certeza eu quero ler, eu quero tentar aprender muito mais sobre esse assunto. E então foi um prazer para mim conhecer. Agradeço muito. Obrigada. Então, a gente vai encerrar. Obrigada.